Pedir Esta para conferência os será microfones, gravada agora. que os microfones eles fiquem desligados do pessoal, que a gente use o bate-papo aqui, porque se abrir microfone para todo mundo, aí vira uma bagunça, a gente não vai conseguir evoluir. E também as perguntas que vocês tiverem, usem o chat que tem à direita, quem tiver no computador ou no smartphone, tem um botão de chat e vocês conseguem falar aí através do chat conosco, tá? O objetivo daqui, pessoal, é pegar as dúvidas de vocês, pegar o que vocês têm aí de ideias para a gente poder debater com esses feras que estão aqui junto conosco, tá? Tem o Teles também está aí, o Ricardo, que é o nosso presidente, enfim, ele tá online acompanhando conosco também, tá? E aí, a qualquer momento, ele se manifesta aí conosco também, ok? E, ó, batemos aqui os 250, mais nenhum participante permitido, tá bom? Então, assim, eu quero começar perguntando, eu vou começar com o Edu. O Edu, fala para nós aí, cara, como é que vocês estão vendo esse momento turbulento que a gente está passando, não apenas com relação ao Covid-19, né, mas sim aí com o fechamento, se não total, ou quase total, das operações na cidade de São Paulo, no mercado imobiliário. Um pouquinho para nós aí. Bom, Rodrigo, realmente foi uma mudança muito rápida, né? E muito drástica aqui em São Paulo. Quer dizer, a gente, em questão de dias, foi uma coisa que foi efeito dominó. Todas as incorporadoras foram decidindo aí fechar os estandes de vendas, estandes enormes, né? Lindos, assim, todos fechados, né? Sem nenhum corretor trabalhando, sem visitação. Então, foi uma coisa muito rápida, né? Por outro lado, né? Quer dizer, a gente vê por aqui que os incorporadores eles também estão se movimentando muito rápido, eles não estão assim se resignando diante da situação. Quer dizer, todos eles trabalhando muito rapidamente para melhorar o online, para disponibilizar ferramentas aí de online, de videoconferência, de tour virtual de celular, de decorado, quer dizer, todos esses recursos muito rapidamente para procurar, e também o engajamento interno, fazendo reuniões internas, mantendo contato com os corretores, cada um na sua casa, enfim, aquele tal negócio. O mundo não pode parar, então a gente tem que reagir rápido, porque os clientes continuam precisando comprar imóvel, né? Essa que é a realidade. É verdade. E vocês aí, Ricardo, como é que vocês estão olhando esse momento, cara? Bom, acho que um pouquinho do que o Edu falou, temos nos movimentado muito rápido pela parte do online, mas a empresa aqui ela sempre tem uma visão muito otimista, né, Rodrigo? Acho que isso é bacana. E a gente entende também que tem uma oportunidade enorme agora da gente rever a nossa produtividade, a melhoria nos processos, principalmente no uso da tecnologia para o atendimento do cliente. Então, estamos trabalhando forte nesse sentido para que, de fato, consigamos atender os nossos clientes e, principalmente, dando ferramenta aí para os corretores continuarem o trabalho de prospecção, porque, no final do dia, não tem moeda mais forte que hoje que um imóvel, né? Então, segurança, valorização e outras coisas, hoje, a única coisa no mercado que se tem é imóvel. Então, a gente precisa ter esse speech na ponta da língua, né? A gente precisa passar isso para o nosso cliente final e para os corretores também, para que a gente consiga ter um trabalho muito forte hoje, mais do que na prospecção especificamente só de novos clientes, porque existe oportunidade, mas também a gente olhar a nossa carteira e talvez é um grande aprendizado tratar essa carteira melhor, né, cara? Fazer eu não digo um pós-venda, mas nós trabalharmos essa carteira para que ela gere frutos também, porque nada melhor que o aval desse cliente para nós corretores. Exatamente. Acho que é momento de reflexão mesmo, é momento da gente quebrar alguns paradigmas, mudar a forma da gente fazer e oxigenar mesmo, né? Ir atrás de ideias para que a hora que a gente retome o pé no acelerador total, porque eu acredito demais no mercado imobiliário. Ô, Peter, conta um pouquinho para nós aí, como é que está sendo aí na Porte? A Porte trabalha num formato diferente, né? A Porte ela trabalha assim muito com investidor, com investidor de SCP, vendo em grande quantidade, né? Como é que vocês
estão fazendo e como que vocês estão se planejando aí para essas próximas semanas, Peter? Desde a semana passada, né, logo no meio da semana, nós tivemos uma preocupação inicial com o profissional, né, do mercado, que ele é a base da nossa negociação, porque o nosso projeto, a nossa estrutura é muito mais próxima com o cliente. Então, foi mais uma preocupação de informar o corretor qual os próximos passos da empresa e diariamente passando para eles manterem contato com esses clientes. Eu acho que não é hora de falar de venda, mas é mais uma hora de você ser solidário com o cliente, entender a situação dele, que é a mesma que todos estão passando, para que quando isso acabe, ele retorne, ele procure esse profissional. Então, a gente tem uma preocupação hoje que é estar mais próximo, como incorporadora, desse profissional, que ele é a linha de frente que faz a conexão com o investidor, né? Que a gente acaba vendendo muito nesse formato de SCP, então grandes lotes, e talvez a gente consiga aí nos próximos meses já trilhar uma estratégia e voltar com o mercado aí atendendo essa demanda que vai começar a voltar, tirando um pouco do recurso flutuante, né, em dinheiro, e começando a imobilizar um pouco mais em patrimônio como garantia futura. A gente já começou a sentir isso até essa semana. Também. Perfeito. O Murilo tá aí? Tá ouvindo, Murilo? Acho que não, o Camarguinho, infelizmente, ele saiu. E assim, aqui também, pessoal, nós estamos, desde o dia que estourou aí essa questão do coronavírus, né, esse momento um pouco mais turbulento, a gente não parou, todos os dias nós temos aqui comitês de crise, de gestão, né, com a diretoria, no intuito de não parar mesmo. A gente acredita muito que essa curva aí ela vai se estabilizar nas próximas semanas e a gente vai retomar aí um processo que a gente já vinha, uma onda que a gente já vinha surfando. Em números gerais, até para compartilhar aqui com toda a equipe, com todo o grupo, né? Hoje nós assinamos aí 2 contratos, inclusive a cobertura, né? A penthouse aqui do Marquises, ou seja, uma cobertura de quase 600, uma penthouse de quase 600 metros quadrados, né? 3 milhões e 600 aí de VGV vendido. Vendemos upper. No domingo, o pessoal de Uberlândia aí sabe, o Alessandro está conosco aqui no chat, nós assinamos uma unidade lá no Liberdade 1226, no domingo, tá? No domingo à tarde, 3 horas da tarde, trocando minuta, fazendo todo o processo online, memorial descritivo, tudo certinho, uma venda aí de 1.400.000, ou seja, o mercado ele não parou, tá? Eu acho que nós paramos um pouquinho, nós tiramos um pouco o pé, né? Até por uma questão lógica, né, e por orientação aí as orientações do Ministério da Saúde, as orientações aí das prefeituras e dos decretos, mas isso não quer dizer que quem está em casa de home office tem que parar. Acho que é momento da gente continuar acessando o nosso cliente. Concordo com o Peter aí no sentido de levarmos para ele uma mensagem positiva, mas como fazer isso se nós estamos sendo bombardeados por notícias negativas? Então, é nesse sentido que eu queria que o Edu falasse um pouquinho de como que a gente, para o corretor imobiliário e para o dono da imobiliária, ele reagir aí no momento que ele está sendo bombardeado de notícias negativas, Edu. Então, Rodrigo, eu acho que primeiro eu queria reforçar, acho que uma coisa que o Ricardo falou, de um bom momento para sentar na frente do computador e olhar para a carteira de clientes, né? Hoje não existe fazer uma gestão imobiliária, uma gestão comercial sem ter um sistema, um controle e uma atuação sobre sua carteira de clientes, né? Então isso realmente eu queria reforçar, porque realmente é importantíssimo e é uma coisa que o corretor, às vezes, tem dificuldade de fazer no dia a dia, né? E o que a gente vê é realmente as coisas acontecendo rapidamente, né? Eu sei de algumas incorporadoras aqui em São Paulo que estão fechando negócios online, quer dizer, já estão com a sua assinatura eletrônica online, já tem um esquema de fazer videoconferência advogado, corretor e cliente, né? E estão fazendo vendas online em produtos Minha Casa Minha Vida, quer dizer, para realmente fazer com que a gente passe, né? Que a gente passe por essa fase, né? E eu tenho certeza que a gente vai sair dela mais profissional nesse mercado e usando melhor as tecnologias, né? Acho que é por aí mesmo.
O Edu, só complementando o que você colocou, muito bem colocado, por sinal, essa venda da Penthouse do Marquises, o cliente mora na Bahia, o cliente estava na Bahia, né? Ele tem negócio na Bahia, e nós mandamos toda a documentação para ele digital, e ele imprimiu o contrato, ele assinou o contrato, ele mandou para a gente o contrato, enfim, não há necessidade do contato físico. Eu acho que a gente tem que manter isso por essas semanas aí, até como um resguardo e seguindo as orientações, mas o mercado não parou, não. Então, quem pensa que o mercado parou pode estar perdendo a oportunidade de fazer negócio. Né, Ricardo? Não tenha dúvida disso, eu acredito nisso. As obras, por exemplo, na Tamboré, nenhuma parou, tomando o máximo de cuidado possível, com alguns incrementos aí para tomar cuidado com o que está acontecendo. Mas a gente não parou. E na área de vendas, Rodrigo, acho que vocês falando de negócio, ontem nós assinamos também alguns contratos aqui, e eu só acho o seguinte, tem que ter esse olhar um pouco mais humano, sim, para as relações, mas o que eu acho que muda, talvez, um pouco, é que essa esteira, vamos falar assim, essa jornada do cliente, ela talvez só fique um pouco mais demorada. Então, assim, você precisa estar preparado para atender o cliente que já está preparado para a compra agora, que por N motivos ele está comprando, seja por oportunidade, um pouquinho que a bolsa está ruim e tudo mais, ele está voltando para esse mercado, ou você também conseguir ficar trabalhando esse cara na carteira, que é um pouco do que o Edu e a gente estava falando de carteira, para que no momento certo você apenas feche essa venda, mas ela já esteja sendo preparada, ela já esteja ficando quente, para na hora que chegar é só botar a venda para dentro e a comissão no bolso. Exatamente. E assim, é lógico que os ânimos gerais das pessoas, né, até a semana passada foi uma semana muito difícil, porque tinha muita incerteza, muita informação, muita desinformação também. Fake news, a gente adotou uma estratégia aqui, pelo menos nós, aqui da Perplan, foi de selecionar selecionar demais o conteúdo que a gente consumia aí nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. E quer que eu te falo? O fato da gente ter feito esse exercício deu para nós um ânimo e um otimismo muito maior, porque a gente começou a usar o nosso tempo para produzir, para pensar, né? Você está em casa, você está de home office, você está num ambiente familiar seu, você está mais relaxado, a sua cabeça ela produz mais. O que você acha disso, Peter? Bom, até reforçando essa questão de vendas, tudo isso, eu percebi essa semana, né, desde a sexta-feira, que alguns corretores começaram a entrar em contato pedindo vídeos de imóveis, porque eles têm esses clientes que eles continuam em busca, né, de um imóvel. E o nosso primeiro passo que foi dado no sábado foi informar alguns corretores para trabalhar a carteira, até do imóvel pronto, perguntar para essa captação se ele quer mudar a estratégia dele de venda, se ele vai reduzir valor. E nessas consultas, alguns corretores descobriram que os imóveis tinham sido vendidos. Olha que interessante isso. E com uma pesquisa, ele descobriu que o cliente tinha dinheiro e estava com interesse de pôr em outro lugar, porque ele não consegue pôr em lugar nenhum. Então, hoje eu estava até discutindo com o cartório, porque o cartório precisa fazer uma escritura rápida para o cliente pegar o recurso e ele já vai injetar em um projeto, porque ele não tem onde pôr, ele não consegue pôr em casa, não quer deixar no banco, porque tem aquela estratégia. A gente está distribuindo muitos livros, e-books nos nossos aplicativos, né? E a gente está muito buscando a base da crise de 29, né? Que depois da crise de 29, 30 e 31, se vocês pesquisarem, as pessoas que saíram com maior facilidade dessa crise, que foi a maior que existiu, e a gente pode tomar como base até para se precaver dessa nova, né? As pessoas que por coincidência saíram mais fácil da crise, elas saíram porque tinham patrimônio ativo. Então, elas tinham terras, imóveis, e alguns clientes estão buscando essas informações. A gente também começou a passar essas informações para o cliente. Então, a gente está jogando informação, não é imóvel, não é produto. A gente está jogando uma isca para ele se informar e entender. Opa, calma aí. Entre todos os investimentos, existe um ativo que é fixo, né? É palpável, que talvez me dê mais segurança futura, independente do que aconteça. Então, a gente está jogando um pouquinho diferente. É mais no psicológico dele. Mas essas consultas de carteira, para alguns corretores já começaram a dar resultado, e a gente está tentando propagar isso para outros. Hoje eu tenho quase 2.600 corretores cadastrados no Banco da Porte. Não dá para passar para todos por telefone, por WhatsApp, mas está construindo ferramentas para distribuir o máximo possível, e eles trabalharem em casa, fazendo tarefas.
nesse formato. É isso. Lembrar que, se conscientizar que home office não é férias, né? O corretor de imóvel, ele necessita estar atuando, necessita estar fazendo gestão de carteira, necessita estar falando com o cliente dele, mesmo nesse momento de turbulência, que o cliente esteja um pouco mais angustiado, a gente levar para ele conteúdo, informação é importante, porque talvez vai ser uma válvula de escape positiva para que ele possa dar uma oxigenada na cabeça. Eu vou pegar alguns comentários aqui na lateral, acho que tem bastante ponto interessante. O Tuca colocou aqui para a gente falar a respeito de investimentos, né, e falar um pouquinho da Selic a 3,75, mas tem uma pontuação interessante aqui que o Teles e o Leonel colocaram, que tem muito a ver com a nossa região aqui, né? Por mais que o mundo, né, o mundo esteja aí passando por essa reviravolta, o nosso agronegócio esse ano vai bombar, né, vai bater recorde aqui, é fato, a nossa safra esse ano vai bater recorde, e isso é commodity, né? E commodity que o mercado exterior consome muito, com dólar alto, cara, o mercado, o agronegócio vai bombar, assim, e vai ter muito dinheiro disponível aí no agronegócio. Então, aproveitar que as regiões que a gente atua, Uberlândia, Ribeirão, Piracicaba, Franca, Prudente, são regiões que são muito fortes, essa questão do agronegócio, né? E aí usar isso a nosso favor. Certamente na carteira de algum corretor, né, e das imobiliárias, tem clientes aí provenientes do agronegócio e que está na hora de falar com esse cara certamente está sorrindo de orelha a orelha, né? Edu, você quer fazer um paralelo aí com relação a essa questão da Selic a 3,75? O que muda aí para o mercado imobiliário? Então, Rodrigo, eu acho que isso é uma coisa que realmente o que aconteceu só reforça não só a questão de financeira, que realmente quando você começa a fazer as contas de um retorno de uma locação de curto prazo, de longo prazo, você vê que tem taxas muito superiores ao que a gente vê hoje nesse tipo de investimento financeiro, né? Mas, além disso, né, o fato do imóvel ser a moeda forte, ser a verdadeira moeda forte, a solidez, né? As pessoas estão sendo obrigadas a ficar em casa. Isso tem muda até a relação das pessoas com o seu próprio imóvel hoje, né? Quer dizer, de repente o cara está em casa, está obrigado a ficar em casa o dia inteiro, né? E é uma oportunidade de perceber que ele precisa de um imóvel maior, né? Porque ficar de quarentena é mais legal ficar de quarentena num imóvel grande, fazendo alguma coisa, né? Um upgrade. Então, são tantas variáveis, né? Que a gente precisa estar atento, mas eu acho que, com certeza, para o mercado imobiliário, né? Acho que tem muitas coisas benéficas que a gente pode tirar desse momento que a gente está passando, né? Acho que as obras não pararem é uma coisa super importante, né? O Ricardo comentou aí, isso é uma coisa que a gente tem discutido com os incorporadores, dentro da possibilidade aí do isolamento, as obras continuarem. A gente continua, inclusive, com agendamentos programados, feitos dentro de um protocolo de saúde, mas que possa visitar um apartamento decorado dentro de uma obra, já que a obra está em operação, né? Então, acho que a gente tem que estar atento, né? Como para o agronegócio aí é uma oportunidade, né? E realmente é uma oportunidade, está começando a faltar moto aqui em São Paulo, né? De tanto delivery que tem, está começando a faltar moto, né? Então, tem oportunidades que vão surgindo rapidamente aí, tá? Então, minha consideração é que, do ponto de vista econômico, ótimo momento para comprar imóvel e um momento para a gente se reinventar e estar mais produtivo aí nos resultados. Só fazendo um paralelo aí, pessoal, eu fiz um estudo semana passada, a Selic a 3,75 ao ano, a rentabilidade na renda fixa, né, que ela vem sofrendo, a renda fixa vem sofrendo, até por isso estourou nos últimos 12, 15, 18 meses uma corrida para tirar o dinheiro da poupança ou dos fundos aí lastreados pelo CDI e aplicar esse recurso no mercado financeiro, nos fundos de investimento, fundo imobiliários, enfim, até mesmo em ativos atrelados às ações, né? Hoje, se você pegar
a inflação projetada para o ano de 3% a 4%, e com a taxa Selic a 3,75%, a poupança ela vai render líquido no bolso do investidor, do poupador, menos de 3%. Eu fiz uma conta que vai dar 2,89% projetado. Se você descontar a inflação, a poupança vai dar negativo, ou seja, o dinheiro do cara está perdendo dinheiro lá na poupança. O Tesouro Selic, né, que foi aí durante um bom tempo uma aplicação muito batida batida, né, do sentido conservador, né, de alguns analistas financeiros, ele também vai dar negativo, porque a estimativa de retorno do Tesouro Selic está aí na faixa de 3%, ou seja, com a inflação de 3 a 4, pode dar negativo. E também tem um efeito, né, que é um efeito importante. Eu queria que o Ricardo me ajudasse a tecer algumas coisas relacionadas à Bolsa. Eu fiz um estudo aqui rápido. A Bolsa, apesar de estar subindo bem hoje, né, mas era em 2016, final de 2016, a Bolsa estava em 62 mil pontos aproximadamente, 62, 63, e no final de 2017 a Bolsa bateu 70 mil pontos. E aí ela começou um processo de escalada e no final de 2019 até janeiro de 2020 a Bolsa bateu o recorde de 119 mil pontos. Então a gente, nos últimos 3, 4 anos, né, Ricardo, a gente ouviu aí, até um pouco mais, nos últimos 5, desde 2015, a Selic em 2015, quando estava aí acima de 13%, a gente ouvia bastante dos clientes, eu acho que um monte de corretor aqui ouviu isso, né? Dizendo que não, o meu dinheiro está rendendo ali na renda fixa 1% ao mês, né? Ou vou colocar um pouquinho no variável, eu consigo 2, 2,5%, 3%, não quero mexer com imóvel. Esse cara agora ele deve estar arrependidaço, né, Ricardo? Porque a Bolsa simplesmente em 3 semanas, né? Ela teve aí, em 8 pregões, teve 6 circuit breaks. Isso nunca tinha acontecido e a Bolsa despencou para o mesmo patamar do final de 2016. Teve perdas acumuladas em muita gente que eu conheço, teve perdas acumuladas aí na faixa de 40% a 50% do capital. Se o cara tinha 1 milhão, hoje ele tem 600, 650 mil. O que a gente deveria falar para esse cliente hoje, Rica, que deixou o dinheiro aplicado aí no mercado financeiro? Rapaz, né? Duas coisas eu acho. Primeiro é o efeito XP, né, Rodrigo? Muita gente que era poupador, em algum momento se encorajou achando que era investidor. E esse cara vai voltar, porque ele não tem estômago, ele não entende, né, que essa questão da bolsa de longuíssimo prazo, talvez o dinheiro dele nem seja para isso. Então, a XP fez um trabalho muito bacana no sentido de ir para mercado angariar a gente, mas ele fez muita gente acreditar, o poupador, que era investidor, e não é, são coisas diferentes. Antes a gente também tinha o gerente do banco como um cara que era nosso inimigo, né? Porque o cliente ia lá bater no banco para falar que ia sacar um dinheiro, o cliente fazia uma conta rápida como você fez, e ele, por A mais B, falava, não, vai pagar 0,6 de imóvel lá no aluguel, aqui eu estou te pagando 1. Mas duas coisas que o mercado talvez jamais vai esquecer depois do que a gente está passando agora. 1, imóvel é moeda forte. 2, não coloque todos os seus ovinhos na mesma cesta. Eu acho que quem falou esses dias para mim está na sala aqui, que foi a Manu com o Alessandro, da Polo, eu estava conversando com ele sobre isso. Eu acho que são as duas maiores aprendizados que a gente vai ter agora, são esses, que bolsa não é para qualquer um, é para quem de fato sabe, e imóvel é sempre muito forte, é moeda forte. Nós temos raízes portuguesas, a gente é ligado a imóvel, e hoje é o que você falou, quem tem um imóvelzinho aqui, o português da esquina lá, esse cara tá dando risada sozinho, cara, tá dando risada de graça. Camargo, duas coisas que eu gostaria só de pontuar sobre assuntos que já passaram. Aqui em São Paulo, 98% das incorporadoras não pararam obra, tá? Existe um grupo de inteligência de mercado no qual eu participo, que hoje saiu uma relação e 98% das empresas não pararam obra. Ou seja, o mercado inteiro acredita. Tá? E a segunda questão aí que eu queria trazer é exatamente uma pergunta do que veio aí, do que a gente vai sair melhor passada essa crise.
cara, eu acho que a gente vai sair muito melhor no sentido que esse nosso mercado era muito síndrome da Gabriela, né? A gente fazia as mesmas coisas sempre, né? Eu sou sempre assim, você sempre assim. E, cara, às vezes a gente aprende na dor e no amor, e a gente está aprendendo na dor que a gente precisa ser criativo, produtivo e principalmente botar muita energia no que a gente faz. Perfeito. Ricardo, sensacional sua colocação, é isso mesmo. A gente aceitou até de forma passiva esse momento aí do mercado, 2015, 16, 17, 18, 19, essa briga aí com o mercado financeiro, e hoje a gente pode, de fato, estar com a mana mais forte, né? E conseguir demonstrar aí para o cliente, ou até mesmo para o investidor, poupador, como a gente quiser chamar, de que o mercado imobiliário ele é consistente, ele é sólido, ele é moeda forte, é a moeda, o brasileiro em si, né? Ele tem as suas origens muito voltadas aí para o patrimonialismo, e aí o imóvel nessas horas, faça chuva, faça sol, tá lá, consigo pegar e tudo mais. Contar uma coisa para vocês, eu falei com um cliente e amigo aí esses dias, né? E ele está super feliz porque o dinheiro dele, de fato, ele imobilizou boa parte aí no mercado imobiliário. E aí ele até deu uma risada, né? Ele falou assim, pô, Rodrigo, lembra quando eu falei para você que esse investimento que a gente ia fazer, que com rentabilidade de 0,5%, 0,45%, 0,5% ao mês de retorno na locação, era algo que eu procurava? Tá aí, né? Hoje, não tem nenhuma operação financeira, não tem nenhuma aplicação financeira hoje dando um retorno de 0,5 ao mês limpo. Por quê? Quem aí, as imobiliárias, corretores que trabalham com locação, sabe que todo ano o aluguel é corrigido, né, pelo IGPM, alguns aí por outros índices, enfim, mas tem correção do patrimônio, ou seja, ele tira dividendos daquele imóvel. E ele comprou barato esse imóvel. E ainda tem imóvel barato, né? Ainda tem muita oportunidade no mercado de imóveis baratos, imóveis abaixo aí do seu preço de mercado, e isso certamente vai trazer uma rentabilidade aí no curto prazo muito interessante para esse investidor. Como é que vocês estão fazendo aí, Peter? Como é que está o ânimo dos investidores de vocês, da carteira de vocês, visto que a Porte trabalha bastante com o investidor? Sim. Vou contar até uma história que eu acho que serve para todos os corretores que estão aqui logados hoje. É uma reflexão até assim, quando existe uma crise, uma tempestade vindo no nosso mercado, qual luz a gente tem que perseguir no final do túnel para conseguir uma solução, né? E a gente começou a pensar um pouco, comecei a matutar, sabe, pô, todo mundo está indo em uma direção, vamos encontrar outra. E a gente começou a perceber que o investidor, principalmente de imóvel residencial, tá? Então, vou falar do imóvel residencial para renda, que o cara comprou para alugar, para gerar a renda dele. Hoje, esse cara, ele virou prioridade na maior parte das famílias. Então, duas coisas que é fato, a pessoa não vai deixar de pagar seu aluguel, porque ele não vai perder o teto, e ele não vai deixar de comprar a comida dele. Então, assim, hoje o investidor, que ele tem o poder de dar uma entrada, pagar uma parcelinha para o futuro, ou comprando um imóvel pronto hoje, ou os que já compraram, que é o principal, que hoje eles estão surfando essa maré, esse cara que tem já o imóvel locado, ele vai vir com um ânimo totalmente diferente pós esse período, porque hoje o principal quem é proprietário de um imóvel residencial que está locado, ele virou hoje prioridade na família, tá? Então isso que é importante. Então a gente tem que também pensar nisso, pensar dessa forma em casa. Então quando você estiver em casa fazendo um anúncio, prospectando, mudando a carteira, fazendo a gestão ali dos clientes, das carteiras, dos projetos, pensa nisso, qual a utilidade do projeto e como você vai falar isso para o cliente. Passar para ele que ele não está comprando só imóvel, mas ele vai virar prioridade dentro de um lar, de uma família. E a gente sentiu muito isso. Então, assim, eu não tenho reclamações de investidores que têm os imóveis, principalmente compactos. A nossa previsão agora é de lançar mais 500 unidades no mercado de imóveis compactos para renda na nossa região, que veio muito forte, com perfil pote, com acabamento da pote, mas a gente está entrando nesse nicho também, e a gente entende que esse cara, ele, felizmente, é o único investimento que vai dar algum retorno para ele. Tanto o retorno de receita mensal como a valorização do imóvel. Nós vimos de uma crise desde 2014, que uma lacuna gigantesca que estava sendo
ocupada agora em 19, com alguns lançamentos, aí vem agora o Corona, que derruba os lançamentos, retém todas as incorporadoras, então eu não vejo que a tendência é que o imóvel baixe de preço, mas ao contrário, que ele suba agora, não por especulação de mercado, não é especulação, simplesmente falta de produto no mercado. Então a escassez vai ditar o valor. Então, isso é muito importante passar para o cliente também, porque eu já peguei clientes que falaram, junto com o corretor, em uma live, falaram, Peter, mas depois dessa crise toda, o imóvel vai baixar, porque ninguém vai ter dinheiro. E eu vejo o contrário. Quando acabar essa crise, que pode durar 3, 4 meses, 2 meses, não sei, eu vejo que não tem imóvel, a pessoa vai continuar com essa demanda para a compra do imóvel e vai ter essa alavancagem de preço ainda. O dinheiro não sumiu, ele só ficou retido. Então, o dinheiro hoje está guardado no banco, está guardado em casa, mas se você falar de uma forma para o cliente e ele perceber realmente que é a única forma segura, de certa forma, para ele ter uma receita, ele vai te ouvir. Eu acabei de responder até um corretor aqui falando sobre esse tema, e existe forma para o cliente te ouvir. Você precisa de 30 segundos para explicar para ele, olha, imóvel ninguém te tira, não vai virar pó, e hoje você vai se transformar prioridade em uma família. Eu acho que isso é essencial, a gente está trabalhando mais dessa forma, tá, Rodrigo, aqui. Perfeito, perfeito. Excelente. O Edu, eu queria que você falasse, aí tem algumas perguntas aqui que o pessoal foi mandando, enfim. Primeiro eu quero falar aqui, leu uma mensagem do Johnny, e até uma coisa que a gente discutiu hoje aqui no âmbito da diretoria, que é com relação aos decretos, né? As prefeituras aí das cidades dando decretos para parar, enfim, a prefeitura de Franca deu até um decreto hoje que era para reduzir, aí criando algumas regras com relação às nossas obras. E agora o Johnny escreveu aqui, ó, tivemos a posição da Prefeitura de Franca, através de decreto, com relação ao retorno de vários setores da nossa cidade, menos o comércio e a indústria de calçados, porém vários outros setores, inclusive imobiliários e portas fechadas. Ou seja, e aí ele complementa aqui com a informação que ele viu na CNN, eu confesso que eu não li, eu não vi ainda esse conteúdo, quero ver depois, mas que os Estados Unidos já estavam preparando, enfim, a gente tem acompanhado aí, visto algumas postagens do Trump, que assim, necessitamos sair de casa, necessitamos trabalhar, o coronavírus de fato, ele é uma realidade, mas a taxa de mortalidade dele é muito baixa, e a gente não pode parar uma economia que é muito mais prejudicial você parar a economia, né, e do que tratar efetivamente o problema aí do coronavírus. Obrigado, Johnny, aí pela colocação, e aí eu sugiro que depois todos façam uma leitura aí a respeito dessas informações. A gente já tinha tomado a decisão de não parar as obras aqui, e a gente continuou as obras, porque nós temos um compromisso com o nosso cliente. O coronavírus vai passar, essa curva ela vai baixar e nós vamos entregar as obras nos prazos para os clientes. Outra colocação que o Peter fez, e eu queria jogar a bola para o Eduardo, é com relação a se você acredita, Edu, que vai ter queda de preço aí quando voltarmos ao nosso voo de cruzeiro. Então, Rodrigo, colocações bem interessantes aí, né? Eu acho que sempre a gente tem ouvido aí, né, nos nossos movimentos de economia e macroeconomia, né, que construção civil em ativa, em alta, obras acontecendo, sinônimo de emprego, né? Então, a gente tem que pensar nisso, quer dizer, por isso que eu ressaltei que é importantíssimo esse movimento da gente manter as obras em andamento, né? É o produto final, o cliente está vendo a obra evoluir, a obra se desenvolver, né? É o que a gente vende, o novo cliente está lá vendo que a obra continua, é um incentivo para ele comprar, né? Então, eu acho que o nosso mercado imobiliário é um mercado de médio e longo prazo, né? Essa crise ela é profunda, mas a nossa percepção é que ela é de curto prazo, né? Realmente, nos Estados Unidos, o Trump deu uma declaração de que daqui 2 semanas ele quer rever esse lockdown total, porque exatamente a economia precisa girar, né? As pessoas precisam produzir, elas precisam ter renda, minimamente, porque senão realmente a gente está colocando uma bazuca para matar um pássaro, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. E sobre o preço dos imóveis, eu não tenho dúvida que os imóveis têm um viés de alta e continuam. Aqui em São Paulo, a gente já tinha essa pressão de alta. Eu tenho um imóvel que a gente vende aí na Moca,
A gente ultrapassou a barreira de R$10.000 o metro quadrado na Moca, né? E, logicamente, temos um período curto aí que, nesse momento, talvez não se consiga evoluir com esse preço no curtíssimo prazo. Mas que o próprio Peter falou, existe uma demanda, essa demanda continua, produtos Minha Casa Minha Vida, as pessoas cada vez mais precisam de moradia também, né? Essa demanda, ela se reprime nesse período, mas eu tenho certeza que a gente tem aí um ativo que vai só se valorizar e rentabilizar quando esse momento aí passar. Perfeito, Edu. Concordo 100% e a gente compactua aí da mesma posição, né? Tem uma outra pergunta aí que fizeram que eu achei bem pertinente. Eu vou transferir isso aí para o Charlac, para o Ricardo. O Ricardo, ele conhece bastante a respeito disso, né, Ricardo? A parte de distrato, você acha que com essa paralisação aí de 30 teremos aí um impacto? Oi, Camargo. Eu acho que a questão dos tratos, cara, a gente está acompanhando isso diariamente aqui. O que nós vimos aqui, muito cliente ligando para entender o posicionamento da empresa. Tá? Então aí, me perdoem uma crítica a nós mesmos, mas o brasileiro também adora uma oportunidade. Então a gente entende, me perdoem aqui, mas de fato eu acho que tem um pouco disso. Tem muita gente vislumbrando aí, eles ligam, né? Eu, como também sou responsável pelo relacionamento da empresa, eu tenho visto aqui uma ligação diária, ativa dos clientes, querendo entender qual é o momento, até por falta mesmo de uma informação mais concreta. Quando a gente coloca que está tudo funcionando, que nós não paramos as obras e tudo mais, vem uma sensação de alívio desses caras. Houveram alguns pedidos, sim, mas não de distrato. Solicitação de postergação e no quesito aí loteamento, Rodrigo, a gente tem uma questão que a gente tem muito comerciante, muito empresário que comprou esse produto. Então, já houveram algumas solicitações, no caso, para postergamento, para que consiga uma parcela balão que ele tinha para o mês seguinte, agora para que ele coloque daqui 2 meses. Mas de extrato especificamente, ainda não. O que houve é, sim, um aumento de consultas e algumas solicitações de postergação de pagamento, mas sempre muito bem embasadas, assim, com relação, por exemplo, a gente tem um cara dentro da nossa carteira que ele é locutor de rodeio. Ele falou, rapaz, não tem rodeio esse mês agora. Dá para colocar para o mês que vem? Claro que dá. As empresas também têm esse olhar ativo aqui e humano das coisas. Mas, de novo, o Peter está certo, a economia não pode parar, o dinheiro não sumiu, o dinheiro está aí, a gente precisa fazer ele rodar. Estou lendo aqui mais algumas coisas. Enfim, tem um comentário interessante aqui, ainda voltando naquele tema da Selic em 3,75 e as aplicações aí nos fundos de renda fixa podendo render negativo, ou fatalmente não terão rendimento, ficarão negativas. Tem 800 bilhões aí aplicados na poupança, né? E aí a dica uma das dicas que a gente dá aqui é que esses 800 bilhões está na mão de bancos e está na mão dos clientes. Cabe a nós agora, cada corretor, cada profissional, achar de forma sutil o momento ideal para poder tirar esse dinheiro da poupança e trazer ele para o mercado imobiliário, tá? Então fica aí uma observação. Eu não me recordo quem foi que comentou, mas parabéns aí para quem fez essa colocação, tá? O Edu, e você estava lançando alguns produtos. Eu sei que você fez meeting há 2 semanas atrás. E conta para nós aí, como é que vocês estão fazendo agora com esse represamento que havia sido feito e quais são as estratégias que vocês vão adotar de agora em diante? Bom, então, a gente tinha 2 produtos aí que já estavam com data de abertura, já tinham aberto decorado, né? Quer dizer, realmente um represamento total, mas ambos, nesse momento, ainda estão sem o RI. Né? Então, uma coisa que me interessa muito, né, queria saber até dos participantes se alguém pode contribuir, é como vai ser o funcionamento como está o funcionamento dos cartórios, né, essa semana, a próxima semana, porque a gente tem realmente o primeiro passo
confirmar que o RI vai sair, né? Para a gente até ter essa posição junto aos clientes, né? E tendo isso, a gente está se preparando da melhor forma possível para cada um deles, né? A gente sabe que a gente tem um modelo tradicional de lançamento que é extremamente presencial, né? Que o incorporador até estimula de uma certa forma, né? Juntar todo mundo no mesmo fim de semana, né? Coisas que nesse momento são absolutamente inviáveis, né? Então a gente está pensando em alternativas, estamos discutindo com os incorporadores de nos preparar do ponto de vista tecnológico, né? Eu estou vendo vendas acontecendo por videoconferência, mas obviamente cada produto tem que ter a sua avaliação, né? O seu olhar de temperatura, de demanda, os clientes daquela região foram afetados no dia a dia, não foram. Então, é uma estratégia para cada um deles, né? Mas eu acho que a gente tem que estar olhando dia a dia para essa aprovação dos projetos e para essa estratégia comercial de manter acesa e a chama com os corretores e com os clientes. Eu até pegando um gancho aqui, tem uma frase aí do Felipe, ele dizendo aí, né, que a palavra do momento é empatia. De fato Felipe. Felipe e a todos os parceiros nossos, eu acho que é um momento, o consultor de negócio nunca foi tão importante, ele é muito importante na vida das pessoas. Eu vou fazer uma pergunta geral e gostaria que vocês refletissem. Qual é a determinação da Organização Mundial da Saúde? Que as pessoas fiquem onde? Fiquem em casa. E quem é responsável por comercializar ou para fazer negócios de casa com essas pessoas? Somos nós. Então, a gente tem que ter muita empatia mesmo. É momento da gente passar mensagem positiva, só que não é momento da gente deixar o nosso cliente ali ser bombardeado só de coisas ruins, tá? Então, eu concordo 100% com você, Felipe, que o consultor nunca foi tão importante, tá? Aqui tem o Carlos também, ouvindo sobre o colapso financeiro que poderá acontecer, onde pequenas e médias empresas ficarão sem faturamento. Isso é uma realidade. Inclusive, a gente está vendo bastante parceiros nossos, fornecedores e até mesmo empresários e microempresários aqui de Ribeirão e região sofrendo bastante com relação a isso. Então, é algo que preocupa bastante e que a gente, de fato, tem que atuar para manter esses caras aí respirando, pelo menos, né? Porque se eles quebrarem, fatalmente teremos outros problemas aí, tá? Aqui, pessoal, ninguém está negligenciando a questão do coronavírus, tá? Acho que isso tem que ficar claro, está todo mundo aqui fazendo sua parte, nós simplesmente estamos tentando olhar um cenário futuro, né? E uma luz aí no horizonte, porque nós, profissionais do mercado imobiliário, dependemos demais da retomada aí da economia, da retomada do comércio, para que a gente possa produzir, né? O Peter, e você sentou com a equipe, o Peter cuida também de imobiliárias terceiras, como é que está aí as estratégias dessas imobiliárias para essa retomada que a gente está prevendo aí nas próximas semanas, Peter? Tá, então assim, eu acho que o principal hoje, principalmente para quem é dono de imobiliária, gestor de corretora, é ficar próximo da equipe. Não é a distância, cada um dentro de casa, das suas casas, que vai impedir isso. Acho que isso, hoje o corretor necessita muito de direcionamento, né? Então, assim, ele tem que saber as tarefas, o que ele vai fazer durante o dia, ele tem que montar um programa diário. Isso é o principal, é difícil, principalmente para o nosso segmento. A gente é acostumado a ficar na rua o tempo todo, gosta de ficar na mesa, fazer na mesa, falar com o cliente. Isso é o que dá o prazer da profissão, né? Mas eu sentei com algumas imobiliárias já. Isso antes, né? Há 2 semanas nós já viemos nos preparando para esse momento. Isso tudo indicava que ia acontecer isso no Brasil, em São Paulo, principalmente, até pela população. Então, nós vínhamos há 2 semanas fazendo reunião direto com cada proprietário das maiores imobiliárias, ou que tinha um maior relacionamento com a empresa, explicando um pouco esse possível acontecimento que chegou. E agora, online, a gente está explicando para cada um, passando novamente, fazendo treinamentos. Hoje, a gente está focado muito em treinamento de corporativo e de compacto, e montando agora uma ferramenta que faça um tour online. Eu acho que isso vai vir muito forte. Já era uma percepção, mas pouco utilizada. Então, agora, por tudo que acontece, vai ser realmente efetivado. Então, os corretores também, a capacitação de cada corretor. Agora, a gente vai começar a oferecer um curso
para eles terem mais autonomia com o computador, porque é complicado. E eu também entendo que tem corretores que às vezes não possuem notebook em casa. Então, a gente está vendo formas e ferramentas para atender todos e deixando todos os canais abertos. Isso é o principal. Então, hoje nós temos 5 pessoas que, assim, canal 24 horas, nós começamos a receber contato às 8 da manhã e para às 11 horas da noite. Isso mostra que o mercado ainda continua, de certa forma, senão o corretor nem entraria em contato fazendo pesquisa, né? Isso é o principal. Muita coisa em andamento. Então, muito cliente que ficou perdido na carteira depois de 3 meses, 6 meses, começou a ter esse aquecimento e essa retomada. Então, isso é o principal. Não é só o cliente da semana passada. Tem que pegar o cliente que há 3, 6 meses atrás não fechou o negócio e tentar buscar ele de novo. Fala disso, a carteira aí. Não é só o cliente quente, mas aquele que você deixou frio, até pelo momento do cliente. E hoje, assim, tá barato o financiamento, vai ficar mais fácil o financiamento, com a taxa Selic baixa. Então, o cliente está buscando. Então, hoje o nosso momento concordando com todos, é reflexão, proximidade com todos e troca de informação ao máximo. Recebi uma informação por WhatsApp, eu acabei de ver para quem não assistiu ainda, fiquei abismado, uma empresa fazendo uma propaganda contra o produto dela. Então, quem tiver a oportunidade de ver a nova propaganda da CVC, que é a maior agência de turismo do país, uma das maiores, ela lançou uma propaganda contra o produto dela. E, assim, isso é uma coisa absurda, mas quando isso passar, o cliente vai lembrar, porque é uma propaganda que marca. Então, a ideia hoje temos que marcar esse cliente de alguma forma. Por isso que é essa ligação, ser solícito com ele, vamos marcar o cliente, entendeu? Ele tem que lembrar de você. E isso vai acontecer com o tempo. Vai ter que uma hora, independente se o corona diminua ou não, o mercado vai ter que voltar, as empresas vão ter que reagir de uma forma ou outra, porque vai faltar produto. Não estou falando necessariamente de imóveis, mas de tudo, no contexto geral. Agronegócio, que vai bombar muito, porque vai abastecer todas as mesas, é o agronegócio que vai puxar a economia. Isso é declarado e quem duvidar, desculpa, está totalmente fora. Então, assim, vamos marcar. O que eu posso fazer hoje para marcar o meu cliente e ele lembrar de mim? Isso é o principal. Então, a gente está focando muito nisso. Nessas conversas, nesses bate-papos com as imobiliárias e os corretores também. Show de bola, Peter. Tem bastante pergunta aqui e eu estou vendo vocês interagirem bastante a respeito de quais ferramentas utilizar de casa e ferramentas online. Tá? Vou falar um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui e quais são as estratégias de curto prazo. Além ao fato da gente ter criado esse primeiro webinar e ao longo da semana a gente deve ter mais um e nas próximas semanas também teremos outros, então a gente quer trazer para vocês, parceiros nossos, conteúdo, insights e não só relacionados ao mercado imobiliário, mas a outros mercados também, e aí vai ficar bacana vocês fazerem essas perguntas também do que o varejo ou do que as empresas estão usando de ferramentas. Mas o que a gente tem feito? A gente tem investido muito em vídeos, tá? Vídeos, apresentações, nós já temos, se vocês entrarem no site da Perplan, você tem aí, da maioria dos empreendimentos nossos, não todos, mas a maioria de incorporação tem o tour virtual para você poder mandar para o seu cliente, tá? Se o seu cliente tiver aqueles óculos, tem muitos clientes que têm em casa o óculos virtual, ele consegue fazer o tour, não na mesma intensidade como tem nos nossos estandes hoje, como tem no Marquise, como tem em Piracicaba, mas ele consegue fazer o tour virtual utilizando o óculos de casa, tá? Além disso, a gente também tem as peças de WhatsApp que a gente tá criando aqui, materiais para vocês a próxima semana. Eu com o Gustavo e o Ricardo gravamos uma série de vídeos aí para compartilhar com vocês. E assim, é momento da gente, pegando um pouquinho do gancho ali de trás, ter muita empatia com o cliente, né? Eu acho que aquela abordagem e-mail marketing, aquele negócio pesado, oferecendo produto, eu acho que não é muito momento agora. Eu acho que é momento da gente ser um pouquinho mais sutil e transmitir uma mensagem bacana aí para o nosso cliente, tá? Então tem muita coisa para ser explorado aí no ambiente online, mas o fundamental, PC e pessoal aí como um todo, precisa trabalhar a carteira. É momento de você olhar para a sua carteira, olhar para dentro de casa e com certeza vocês vão conseguir gerar negócios ali.
tá? Me perguntaram aqui também a respeito do vivendas do loteamento novo, né? A gente estava com tudo pronto, o meeting estava marcado aí para o dia 31, vocês receberam um comunicado, a gente não consegue fazer um meeting, enfim, nem podemos ser imprudentes a esse ponto, mas assim que as coisas se normalizarem, nós faremos o meeting, porque a gente está com o produto aqui encaixotadinho e preparado para vocês. O mesmo se aplica para Uberlândia. Uberlândia, a gente está com o stand pronto, estou com a maquete dentro do stand, estou com tudo pronto para Uberlândia, faríamos o meeting no dia 26, infelizmente não conseguimos fazer, mas tão breve aí as situações se normalize, nós estaremos aí com vocês, tá? Além disso, a gente soltaria uma campanha de estoque também, agora no final do mês, e a gente não consegue, tivemos que segurar, mas no final da apresentação aqui eu tenho uma surpresa para vocês, eu queria que principalmente o pessoal de Ribeirão e Franca não desconectasse, tá? Que mais aqui? O Ricardo está aí? Eu vi que o Ricardo saiu, voltou, Rica? Oi, Camargo, tô aqui sim, tô aqui. Rica, Eu queria fazer uma última consideração, cara, que ouvindo, acho que o Peter trouxe muita coisa, né, e o Edu também, e eu acho que de tudo que a gente falou, eu fiquei pensando numa coisa aqui. O foco está em um lugar só, no cliente, cara. Então, assim, não é que não é hora de comprar ou é hora de comprar, é hora de querer vender ou só de saber do cliente. É foco no cliente, é ouvir e dar para ele o que ele quer, cara. Né? Eu acho que é um pouco disso, é ouvir, foco no cliente. Cliente é carteira, cliente é aquele cara que a gente já tem dentro de casa, né? Cliente é aquele cara que a gente já estava atendendo há um tempo, faz tempo que a gente não fala com ele. Então, assim, é foco no cliente, entender o que ele quer agora, cara. Se ele estiver preparado, venda. Se ele não tiver, vamos continuar trabalhando ele, pessoal. Eu acho que esse é o recado que eu queria deixar aqui por último para todo mundo. Edu, quer falar alguma coisa, Edu? Uma consideração também para terminar aí, o Rodrigo e demais aí, que também foi muito legal. Primeiro que foi muito legal participar, acho que foi uma conversa de altíssimo nível, né? E uma última mensagem que eu daria aí para corretores, para imobiliárias, vamos também procurar nesse momento aprimorar o trabalho de parceria, né? Existem hoje plataformas muito eficientes para isso, redes, franquias. Eu particularmente estou bem envolvido com isso, né? E a gente tem um case aqui, um produto que a gente cuida para o incorporador aqui em São Paulo, que a gente fez 2 vendas, uma ontem e uma no sábado, né? No meio da confusão aí, as duas que foram indicações de outras imobiliárias, né? Então vamos nos organizar, tá todo mundo agora online, pode pesquisar um pouquinho sobre isso e aprimorar, porque parceria é um canal que veio para ficar e que vai ser sempre representativo. A gente sempre soube, quando não tem plantão de vendas, o que cresce é venda online, venda em parceria. Então, por que não olhar bem para a parceria agora também nesse momento, né? Acho que é isso aí, Rodrigão. Exato, eu pegando o seu gancho, isso que nós estamos fazendo aqui é uma parceria o Eduardo, ele tem os negócios dele, o Ricardo, ele atua em praças onde a gente atua, o Murilo também, o Peter, todo mundo se dedicando aí um tempinho, porque a gente entende que é momento de fortalecer os nossos laços, né? O brasileiro, ele tem isso, né? Ele tem essa questão no momento de crise ou no momento difícil, ele reage, ele respira, né? E o brasileiro é muito solidário. Então, você reter a informação ou você reter o domínio de alguma coisa, isso não significa nada. O que significa, de fato, é que você consiga compartilhar e que você consiga pulverizar aí coisas boas para todos, tá? Peter, quer fazer uma última colocação? Bom, primeiro agradecer o convite aí, Rô, participação, né, nesse projeto novo aí da Perplan. E o principal, o Rodrigo sabe como eu sou corretor, é uma profissão que eu escolhi para mim, espero que todos vocês aqui também vejam isso como profissão, não como algo de momento. O mercado está aberto, sempre vai existir um empecilho, sempre coisa nova, é eleição, é vírus, mas nunca muda. Coloquem isso na cabeça, sempre vai precisar, sempre vai ter alguém procurando imóvel, alguém querendo vender o imóvel, e sempre vai ter o corretor ali para fazer a intermediação. Então, acho que o foco principal hoje é parar em casa nesse momento com a família, que é a prioridade. Então,
é muito bom isso de você estar com a família em casa hoje, é gratificante. Então, vocês têm hoje 2 momentos importantes: estar com a família e ter um momento para parar, balancear todo o trabalho que vocês fazem no dia a dia e focar, falar, nossa, isso é o caminho, pegar as experiências de outros profissionais, tem inúmeros profissionais capacitados hoje, e cada um como eu vou poder esclarecer assim, com um perfil interessante, que fala a coisa certa, pega um pouco de cada um, utiliza no seu dia. O mercado, ele vai ficar, no momento atual, esse marésimo, essa maresia, mas vai reaquecer novamente, as vendas não vão parar. Eu tenho certeza que todo dia vai sair contrato, a gente está trabalhando para isso também e já está sentindo que realmente vai ter resultado, então foquem nisso. Fiquem em casa e olhem todas as tarefas, coloquem no papel, planilhinha, no computador, no Excel, foquem que vocês vão conseguir vender, que isso é o principal. Não é o momento ideal para você falar de venda direcionada, mas se você entrar com carisma, com certeza o próprio cliente vai te pedir alguma sugestão, algum auxílio, algum conselho, e é o que muitos falaram aqui agora, Ricardo, é o momento de sermos consultor, tá bom? É isso, gente, obrigado. Pessoal, assim, pegando um gancho de tudo, acho que vocês ouviram aí um conteúdo de alta qualidade. Eu particularmente estou muito feliz aí, muito satisfeito com o conteúdo que foi apresentado, com o bate-papo aqui, com a interação das pessoas. Infelizmente a gente não conseguiu ler tudo, que é bem dinâmico, mas alguns insights que ficam aí. Primeiro deles, a gente não pode parar, tá? A gente tem que fazer a nossa parte, ficar em casa, mas parar de trabalhar não podemos, mesmo porque hoje as ferramentas digitais, elas estão aí, elas são realidade e elas ajudam demais a gente a falar com os nossos clientes, tá? O segundo ponto é que nós não paramos, a Perplan não parou, e visto que estamos aqui tentando transmitir uma mensagem positiva para vocês, uma mensagem realista, porque a gente poderia chegar aqui e ficar falando um monte de blá blá blá, que não é verdade. Nós estamos batendo hoje, com essa venda do Upper que teve, com essa venda da cobertura do Marquis, nós já ultrapassamos em 10% a nossa meta do mês de março, tá? Ou seja, tem mais uma semana ainda para fechar o mês e nós já passamos, superamos a nossa meta em 10%. A gente entra no mês de abril com um pipe de vendas considerável para a gente girar e também gerar negócios, tá? Quem está em casa esperando as coisas acontecer, não vai acontecer, pessoal. Se você não ir lá e ser proativo, ser inteligente, usar os recursos que você tem, que são muitos, para você falar com aquele cliente seu, principalmente o seu cliente de carteira, as coisas não vão acontecer. Então, a mensagem positiva é: nós estamos produzindo, tá? Exatamente, Ricardo, no sofá ninguém vende, tá? E para isso, né, hoje de manhã a gente estava aqui, o Ricardo, o Leonel, o Rafael, enfim, a diretoria da Perplan, pensando como que a gente consegue dar uma estimulada aí nos corretores, principalmente os que estão aqui conosco em Ribeirão e Franca, trabalhando o estoque, tá? Nós vamos mexer no bolso mesmo, pessoal, nós vamos cortar na carne aqui para tentar proporcionar para vocês um final de mês aí especial, tá? Nós separamos, isso está com a Lê, com o Alexandre, está com a Débora, está com o Tomé e está com o Gustavo, tá? A minha equipe comercial. Nós separamos 6 unidades no Upper, nós escolhemos aqui 6 unidades no Upper e nós vamos dar um desconto agressivo em cima do que a gente estava trabalhando, tá? Então, justamente isso para você ir lá na sua carteira e trabalhar aquele cliente que estava adormecido ou que perdeu aí o momento do momento de compra, é momento de você bater nele lá. Outra coisa, peguei uma unidade do Vanderro, tá com a Lei, tá com a Débora, nós também vamos queimar essa unidade para tentar gerar um negócio positivo para vocês. Outro, Terraço de Itália, nós pegamos uma unidade no Terraço de Itália e também colocamos aí um preço extremamente agressivo para você fechar negócio essa semana. Tem mais unidades? Não. É a forma como a Perplan achou aí, nesse momento, para poder proporcionar um final de mês aí especial para os nossos parceiros, para os nossos corretores, tá? Então, sentem com a Débora, com a Lê, com o Gustavo, com o Tomé. Também os loteamentos, o Gustavo está falando aqui, bem colocado. Nós vamos pegar aí 2, 3 unidades ou 2, 3 lotes aí dos nossos empreendimentos.
e fazer um preço especial para que você possa falar com esse cliente aí. Pode vender em Uberlândia? Pode também, pode vender em qualquer lugar, para que você possa falar com o seu cliente e tenha uma boa notícia para ele também, tá? E aí, no momento oportuno, vai vender mesmo, Teles. 48 horas eu garanto que a gente vende essa unidade do terraço, porque o preço que está essa unidade, a gente não trabalha desde o lançamento, nesse patamar de preço, tá? Então, assim, pessoal, quero agradecer de coração a todos, Edu, Murilo, Peter, Ricardo, demais, assim, pela parceria, pela oportunidade de estar com vocês, tá? Espero que possamos fazer isso mais vezes, isso é importante para nós, e quero agradecer a toda a minha equipe, a Vanessa, o Ismael, a toda a minha equipe de marketing aí que cuidou e a toca de caixa para que esse evento acontecesse, tá? Quero agradecer aos meus supervisores, Gustavo está aqui, Ale, Débora e Tomé, que estão aí com a enxada na mão e estão carpindo junto comigo, tá? A toda a diretoria da Perplan, Leonel, Rafael, financeiro, jurídico, obra, tá todo mundo engajado aqui, pessoal, para que a gente não deixe a bola cair, para que a gente mantenha a nossa guarda alta e que a hora que o mercado melhorar aí, que as pessoas começarem a sair de casa, a gente chegue firme e faça acontecer novamente. E principalmente vocês que ficaram aí 1h20 conosco, batendo esse papo gostoso. Espero que todos tenham gostado. Nós não somos profissionais nisso, mas tentamos fazer do coração e da melhor forma possível para proporcionar um ambiente diferente para vocês. Grande beijo a todos. Obrigado, Peter. Obrigado, Edu. Obrigado, Rica. Obrigado, Murilo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Rodrigão. Oi. Tchau, tchau. Oi. Valeu, nós pessoal. estamos realizando agora uma live sobre mídias digitais. Vou entrar agora, Peter. Tá aqui já, tá no bate-papo, tô entrando, cara. Boa, nós vamos entrar assistir, tá bom? Obrigado, um abraço, pessoal.